Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por aquilo que Ele faz. Falar naquilo que Deus faz. Hoje eu precisava de uma intervenção divina num assunto tão assim pequeno, né? Mas que não poderia ser resolvido do meu jeito. Então eu apresentei ele para Deus e Deus é maravilhoso. Ele cuida das grandes coisas e Ele cuida das pequenas coisas, e Ele foi maravilhoso e realizou aquilo que eu não poderia fazer da forma que deveria ser sido resolvido plenamente, e Ele faz, e Ele é maravilhoso. Irmãos, na aula passada nós terminamos o capítulo 4, que falava sobre a identidade de Jesus Cristo. E eu conversei com o pastor Wesley, para ele me permitir dar sequência no capítulo 5, porque os dois, tanto o capítulo 4 como o 5, fala sobre cristologia, né? São dois capítulos similares, e ele gentilmente me concedeu. Então, durante mais 4 terça-feiras, estaremos falando sobre as obras de Cristo. Então, hoje falaremos sobre a introdução e a morte de Jesus Cristo. Na próxima terça, sobre a morte vicária e a sua expiação. Na outra terça, dia 20/4, ressurreição e ascensão de Cristo. E na última terça-feira, que é dia 27/4, encerraremos o capítulo 5 com o valor do sacrifício de Jesus. Amém? Hoje é uma aula muito importante. E aí está o que é que nós cremos sobre o capítulo 5, que é: cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Primeira coisa importante que nós precisamos saber, irmãos: o cristianismo, ele é baseado em algumas atitudes que têm que ser patente no nosso coração, e são elas: Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou no mesmo corpo. Amém? Isso são atitudes, são regras que precisam ser cravadas no nosso coração. Tudo que sair fora disso não é cristianismo. Nós cremos que Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e está ressuscitado. Ele ressuscitou. Porque algumas seitas não acreditam nisso. Por exemplo, os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Eles não creem nisso. Não está incluso naquilo que eles acreditam. Eles não creem que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Eles creem que todos que morreram estão na memória de Jeová, esperando uma ressurreição, mas não no mesmo corpo. Então isso não é o ensinamento daquilo que nós cremos. O nosso Jesus ressuscitou no mesmo corpo, foi morto, sepultado e está ressurreto. Uma coisa que precisamos tomar muito cuidado é que essas heresias, essas seitas, elas usam praticamente a mesma linguagem nossa, só que de uma forma distorcida, irmãos. Por isso, da necessidade de nós aprendermos a palavra de Deus da forma com que ela é, a veracidade do seu ensino, para que nós não sejamos enganados. O islamismo, por exemplo, que cresce fortemente nos últimos dias, não creem na morte de Jesus na cruz. O islamismo não acredita. É ensinado que Jesus Cristo não morreu na cruz. E isso não é de hoje, não. É baseado nas seitas gnósticas lá do começo da igreja primitiva, onde se acreditava que existe um Deus bom e um Deus mau. E eles não acreditam que Jesus veio. Por quê? Porque o Deus mau é tudo que é matéria para eles. O gnosticismo, ele
ele crê que tudo que é matéria é ruim. Então como que um Deus poderia vir numa carne? Carne é matéria. Então eles não acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso está lá no Alcorão, na Sura 4, no versículo 157. Porque depois de todos esses ensinos do gnosticismo, Maomé vem no século 7, pega o que nós chamamos de deixa eu achar a expressão aqui para te falar certinho. De chamadas de seitas cristãs marginais, desde o começo, que não estavam inseridos naquilo que era a realidade. Maomé pega todas essas seitas, doutrinas, ensinamentos, e no século 7 ele escreve, deixa aí o Alcorão, e na Sura 114, na Sura 4, que o Alcorão não é por capítulo, é por sura, são 114 suras o Alcorão. Então na Sura 4, no versículo 157 diz: e por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Então nós como cristãos precisamos crer nisso, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, morreu, foi sepultado e está vivo, está no meio de nós hoje, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. E a referência 1 da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 17 ao 20, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo escrevendo para a igreja, obviamente, mas para os gregos, e os gregos não creem em ressurreição. Às vezes que falamos que era fácil pregar o evangelho no começo, porque tudo era mais, os acontecimentos estavam mais presentes. Agora você imagina você falar de ressurreição para um povo que não cria em ressurreição. Ele disse: se Cristo não ressuscitou, se você não acreditar que Ele está vivo, a nossa fé é em vão, de nada vale. A nossa primeira convicção de fé é que Ele está vivo. Ele fez a sua obra, morreu, mas Ele está ressuscitado, Ele está vivo. É a primeira coisa que nós precisamos ter em mente sobre as obras de Cristo. Ele está vivo. E é interessante que o cristianismo começa a tomar força nessa época, quando as pragas contaminam a cidade de Roma. E quem são as pessoas que vão ajudar os doentes? Os cristãos. E eles ficaram admirados, porque como que podem os cristãos, ao invés de ficarem afastados das pragas, das doenças, não, eles foram ajudar. Por quê? O versículo diz: porque a esperança nossa não está na terra, a esperança nossa não está nesta vida, irmãos. E com essa força, com esse auxílio, o cristianismo cresce a cada dia mais e mais. Aí você conhece a história de quando eles também eram jogados nas arenas para serem comidos pelos leões. Eles iam louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essa consciência que nós precisamos ter hoje em dia, que a nossa esperança não está nesta vida. Não podemos limitar o nosso dia de tristeza ou de algo que você planejou e não conquistou. Isso não pode ser frustrante de uma forma a nos deixar derrotados. Não, a nossa esperança, a nossa vida não está no hoje. E Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens se nós vivermos uma vida cristã que não está baseada na eternidade, em um Cristo ressuscitado, que está pronto
a nos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Esses eventos da sua morte, da sua crucificação, do seu sepultamento, e o mais que distingue de todos os outros, do cristianismo, que distingue de todas as religiões do mundo, porque é o único que no seu túmulo está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Todos os estudos que você for realizar sobre qualquer outro homem ou mulher que tenha se levantado, que tenha ditado as suas regras, todos eles estão mortos, todos eles estão sepultados. A diferença do cristianismo ímpar, singular, que nos distingue de todas as outras, é que o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus está vivo. Ele está vivo para todo sempre. E Apocalipse 1, 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Então a primeira coisa que nós precisamos não só crer, irmãos, o nosso credo diz crer, professar e ensinar, é que Jesus Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado, e o mais importante para nós, que é o que distingue de todas as outras, ele está vivo. Se nós crermos nisso, nós precisamos ter uma vida de acordo com aquele que está vivo, andar de acordo com as suas palavras, andar de acordo com aquilo que ele nos deixou escrito. Hebreus 5:9 diz: sem a sua morte não haveria redenção, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, não haveria redenção, porque para existir redenção tem que haver derramamento de sangue, tem que haver sacrifício, e ele foi o sacrifício único, puro, perfeito, para todo aquele que o aceita. E o versículo diz: eterna salvação para todos os que lhe obedecem, acreditam, vivem uma vida de acordo na credibilidade de que ele está vivo. Aí ele repete dizendo o que nós já lemos, que sem a ressurreição não haveria esperança para a humanidade. Onde estaria a nossa esperança? Se nós não acreditarmos que ele está vivo. Essa é a nossa redenção, essa é a nossa salvação. Se ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele para todo sempre. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, neste capítulo, nós iremos focar sobre as obras de Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. E também nas implicações teológicas da sua morte. Não é simplesmente ele morreu para um propósito, expiatória e vicária, em favor de alguns, em favor de todos. Como nós já falamos aqui em outras terças, nunca podemos olhar para uma situação, desprezar uma situação ou uma pessoa, achando que ela é irreversível. Precisamos orar, porque quando Deus entra, quando o Evangelho entra, quando Jesus Cristo é aceito, não há nada que não possa ser transformado, não há nada que ele não possa fazer de novo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não se trata apenas da morte de um justo, irmãos. Coitadinho, ele era tão bonzinho, Jesus morreu, mas não merecia isso. Não, apesar dele ter sido um justo, ele foi justo, a sua morte não é apenas porque ele foi um justo. A morte de Jesus é o sacrifício como oblação. Oblação é oferta pelos nossos pecados. Ele se deu em nosso lugar, ele se ofereceu em nosso lugar, ele foi no nosso lugar.
como oferta, como um sacrifício, para que nós tivéssemos vida e fosse perdoado os nossos pecados, que Deus propôs e recebeu como propiciação, para nos fazer propício a Ele pelas nossas ofensas. Isso tem que estar claro no nosso coração. Ah, mas Jesus era bom, Ele não merecia. Não, tem um propósito muito mais especial do que isso. Foi um sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Nós jamais poderíamos nos salvar por nós mesmos. Ele se deu, Ele se ofertou, e Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. O sacrifício de Jesus foi para perdoar os nossos pecados, foi para que novamente nós tivéssemos acesso a Deus. Aleluia. Romanos 3, 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus propôs, Deus fez o plano, pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob, isso é muito interessante, é muito forte, a paciência de Deus. Deus foi paciente, Ele é longânimo, e Ele propôs tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos, e esperando ainda outros que se converterão e se renderão aos seus pés. Glória a Deus. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mais uma vez a Bíblia nos dizendo que Ele morreu pelos nossos pecados, para nos levar a Deus, para nos dar acesso a Deus. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a propiciação, Ele é a oferta, Ele fez o sacrifício, é esta obra maravilhosa que Ele fez para que nós tivéssemos vida. E 1 João 2, 1 ao 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Mais uma vez a Bíblia nos dando a convicção de que se você errar, se você pecar, se você transgredir, nós temos um advogado que está vivo, que está ressurreto, que está à direita do Pai, Jesus Cristo o justo. E mais uma vez a Bíblia diz que Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta a sua morte, exemplifica a sua morte. Para você conhecer a história, você procura os evangelhos. O fato histórico da sua morte está nos evangelhos. Agora, os fatos doutrinários, o porquê da sua morte, teologicamente, quais os resultados da sua morte, quais as consequências da sua morte, quais os benefícios da sua morte, o que nos atinge a sua morte. Então nós vamos encontrar a doutrina, a teologia da sua morte no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Então os evangelhos contam a história, que realmente ele morreu, crucificado, morreu, sepultado. Lá está a história da sua morte. Porém a doutrina, os reflexos da sua morte, quais os benefícios que nós temos com a sua morte, encontraremos essas doutrinas no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. A primeira referência
a promessa messiânica que todos nós conhecemos, Gênesis 3,15, que esta te ferirá a cabeça, que é a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira referência da sua morte. E quando fala que o seu calcanhar seria pego, seria ferido o seu calcanhar, a ideia do seu sofrimento. Jesus iria ter o seu sofrimento, as suas tentações, porém sem pecado, como já falamos. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, sem exceção do que nós somos, mas sem pecado. Então ele seria ferido no calcanhar, que é o seu sofrimento, porém a sua glória, a sua morte a sua vida, o seu poder sobre a morte, iria agora da parte dele pisando na cabeça desse serpente, onde ele venceu a morte para nos dar vida. Isso é revelado progressivamente no transcorrer do tempo. O que quer dizer isso? Se você ler o Velho Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens que são nuvens daquilo que iria acontecer, sombra daquilo que iria acontecer. Então, progressivamente, no decorrer do tempo, Deus foi revelando a sua obra a nós. Glória a Deus. O sofrimento e a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo Testamento por figuras e tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo, ou seja, toda as vezes que você tinha que entrar no tabernáculo, o primeiro utensílio que você encontrava no tabernáculo era o altar do sacrifício, irmãos. Não se entrava na presença, o santo dos santos e o santíssimo lugar, que era a presença de Deus, não se entrava no santuário sem antes fazer o sacrifício. Então, desde o começo, os rituais, as figuras, os tipos já prefiguravam a morte, mas agora como um sacrifício pleno, um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício eterno. A morte de Jesus, anunciada desde o Antigo Testamento, figuradamente, e se cumpre no Novo Testamento. Hebreus 9, do 21 ao 23 diz: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem para as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Em quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, quase todas. O sangue purifica, a água nos lava e o fogo do Espírito Santo consome tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então nós precisamos, para ser cristãos genuínos, abençoados do sangue que nos perdoa do pecado, da água que nos limpa e do Espírito Santo, que é o fogo que consome tudo aquilo que não agrada da nossa vida. Outra forma com que a morte dele foi anunciada, de maneira direta pelos profetas. A primeira referência é no Salmo 22, que é um salmo messiânico, aonde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Uma das referências dos profetas anunciando a morte de Jesus. Segunda referência, ainda no Velho Testamento, Salmo 22, 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E um dos mais, que nós mais conhecemos e sabemos, do profeta Isaías, que descreveu esta cena que nós conhecemos, Isaías 53, do 4 ao 7, que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, proferindo essas palavras sobre a morte de Jesus Cristo. Então os profetas, o Antigo Testamento tem várias referências que nos levam a esse fato, e todas essas referências, nós vamos ver agora, se cumprem no Novo Testamento, porque a Bíblia, ela se cumpre. Na Bíblia não há divergências, não há confusão, ela se completa. Então, o Novo Testamento ressalta o cumprimento das profecias que nós acabamos de ler. A primeira está em Mateus 27, 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Segundo cumprimento, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A outra profecia que nós lemos em Isaías, cumprida em Atos 8, 32, 33, falada novamente, o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Esse texto é o texto onde o eunuco, estava lendo, quando ele é surpreendido e é anunciado a ele o evangelho. Então, mais uma vez, nós vemos a morte de Jesus sendo falada no Velho Testamento e cumprida no Novo Testamento. O que nós precisamos guardar dessa noite é que ele foi crucificado, nós cremos nisso, ele veio para isso. Alguns estão dizendo que por aí que Jesus não sabia o porquê ele veio. Jesus sabia o tempo inteiro o porquê que ele veio para isso. Precisamos entender a palavra de Deus para não cair nesses erros, irmãos. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e é a única religião, o cristianismo, onde o seu líder está vivo. Ele está vivo. Nós precisamos crer nisso hoje à noite. O Velho Testamento, passagens que falam da sua morte cumpridas no Novo Testamento. Jesus Cristo está vivo. Essa é uma das suas obras que ele veio fazer aqui na terra, morrer em nosso lugar, morrer como um sacrifício único, um sacrifício pleno, um sacrifício 100% imaculado, para que nós pudéssemos ter vida. E qualquer vida? Vida em abundância. A morte dele nos traz vida em abundância em nosso lugar. Ele está vivo, nós precisamos crer nisso. E não só crer, irmãos, professar e ensinar as pessoas que isso é uma realidade. Precisamos pedir para que Deus abra o nosso entendimento, primeiro o nosso, para que nós possamos levar essa palavra, que são muitos ensinos errados, são muitas palavras distorcidas, são muitas pessoas usando textos ou situações para benefício próprio ou para benefício de sua própria comunidade. Nós precisamos crer na veracidade da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar que Jesus sabia sim qual é o propósito que ele veio, e a sua obra foi morrer em nosso lugar, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, recebido por Deus. E é por isso que hoje nós temos vida. É por esta atitude, por esta ação que nós somos remidos, é por esta ação que nós somos perdoados, é por esta ação que nós temos vida, é por esta ação que nós temos acesso
a Deus. Esta obra maravilhosa, esta obra sobrenatural, e Ele está vivo à direita do Pai, olhando para nós, intercedendo por nós e nos ajudando para que nós possamos chegar às mansões celestiais. Amém? Vamos orar, pedir para que Deus abra o nosso entendimento, nos dê capacidade, nos dê sabedoria, para que em nenhum momento da nossa vida, por pior que ele seja, nós venhamos a deixar de crer que Ele está vivo, olhando, intercedendo, nos capacitando, e Hebreus fala que nós podemos nos aproximar dEle, porque Ele pode sim nos socorrer nos momentos que nós precisamos. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu poder, por esta obra tão maravilhosa, que quando o homem peca, quando o homem erra no jardim do Éden, quando o homem não cumpre a Tua ordem, e toca, observa, foi curioso por aquilo que o Senhor pediu para que não tocasse, se afasta do Senhor, por causa do pecado, automaticamente, por amor a nós te louvamos por isso, o Senhor providencia aquele que pisaria a cabeça da serpente, que venceria a morte. Esta é a vinda, o motivo, a obra que Jesus Cristo veio realizar em nossas vidas. Morreu, foi crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E este é o motivo da nossa vitória. Somos remidos, lavados por esse sangue precioso, o único suficiente sangue, capaz de nos purificar não de alguns, mas de todos os nossos pecados. Que possamos ter arrependimento, para que possamos alcançar o perdão dos nossos pecados. Que haja esse entendimento em nosso coração, Senhor. Esse entendimento desta obra salvífica, desta obra eterna, desse sacrifício singular e poderoso sobre a nossa vida, que é o motivo que nos dá paz, que é o motivo que nos dá a convicção diária de que podemos vencer, porque Ele venceu, de que podemos nos alegrar, porque o nome dEle nos dá essa força, nos dá essa alegria, nos dá esta constância, de saber que Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta obra que nos trouxe e nos traz vida todos os dias. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Bendito seja o Senhor. Abra o nosso entendimento para estas coisas, para crer na Tua palavra, para que nós estejamos enraizados nela, para que quando as doutrinas, as heresias falsas chegarem ao nosso coração, nós estejamos prontos para combatê-las pela Tua palavra que reside em nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela obra da salvação em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.